começar falando com você, né, exatamente sobre expectativas de renda variável neste ano de 2022, num ano aí cheio de possíveis volatilidades diante de tantas coisas por acontecer. Tem muito investidor preocupado com renda variável, indo muito, né, começar a pesquisar mais, procurando mais uma renda fixa. Tem investidor que já, né, tenta buscar um mercado menos volátil ali, mas quais são os pontos que você acha de todo o cenário macro que devem ficar aí no radar dos investidores? Quais fatores podem acabar impactando aí fortemente os ativos da renda variável? Legal, ótima pergunta. Como vocês sabem, assim, eu sou da turma que gosta muito de olhar para ciclos econômicos, tá? E assim, olhando os últimos dados, a minha hipótese principal é que a gente está no final do ciclo de expansão, que a gente chama de late cycle, tá? Então, o que caracteriza esse final do ciclo de expansão? Olhando para os Estados Unidos, tá? É um desemprego muito baixo, o hiato do produto baixo também, inflação acelerando e bancos centrais subindo juros. É basicamente o que a gente está vivendo. Esse cenário não é necessariamente ruim para ativos de risco. Se essa alta de juros ela for feita de maneira organizada e acabar levando a economia americana para o que a gente chama de pouso suave, soft landing, tá? Então é um cenário que, assim, obviamente as bolsas não sobem tanto quanto no ciclo anterior, mas ainda tem uma performance ok, mesma coisa para ativos de renda fixa. O grande risco desse cenário, qual é? É essa inflação ser mais duradoura e mais persistente do que o Fed está imaginando, e aí isso significaria que ele está atrás da curva. Ele teria que fazer uma alta de juros mais rápida, mais intensa, o que provavelmente o mercado questionaria se ele iria colocar a economia americana em recessão ou não a partir de 2023, tá? Esse é um cenário de hard landing. Então, esse para mim, é o principal risco no cenário hoje. Vocês devem lembrar que desde mais ou menos de novembro, quando o Fed anunciou que ia fazer o tapering, ele vem ficando cada vez mais duro nas comunicações. Então, primeiro ele anunciou um tapering de 15 bi por mês, depois ele subiu o tapering para 30 bi por mês. Os membros do Fed vieram falando de 2 altas de juros no ano, agora já estão falando de 3 a 4 altas de juros e está falando também da redução, começar a reduzir o tamanho do balanço do Fed a partir do meio do ano, tá? Então a inflação vem surpreendendo o Banco Central americano, por isso a gente não pode descartar esse cenário. Esse é um cenário que seria muito negativo para ativos de risco, em especial empresas de tecnologia e em especial mercados emergentes. Então esse é o cenário, é o panorama externo. Quando eu olho para o Brasil, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. A gente, obviamente, tem um ano eleitoral que vai definir tudo, mas também tem um ponto que foi chamado a atenção antes, que a gente iniciou o ciclo de aperto monetário antes dos países envolvidos, né? Então, o Brasil está quase no finzinho desse ciclo de aperto. A gente deve ter mais algumas altas esse ano, mas o ciclo deve terminar, dependendo, enfim, do economista com quem você converse, entre 11% e 12%. Então, a gente está bem perto do fim. E muito provavelmente a gente vai chegar no segundo semestre já falando de corte de juros em 2023, tá? Então, acho que esse primeiro semestre pode ser um cenário ainda complicado para a Bolsa, muita volatilidade, muita preocupação com essa retirada de liquidez por conta do Banco Central americano, mas o segundo semestre pode ser bom. A gente já pode estar olhando para um 2023 em que o Banco Central corta juros e a economia começa a se recuperar.